Não mexam no controle remoto. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o Coringa, do universo da série animada é tido como aí uma das melhores encarnações do vilão. E isso é uma grande honra, quando a gente começa a pensar em todas as grandes interpretações que o Coringa teve nas mais variadas mídias. E esse Coringa aqui do universo das séries animadas, ele realmente teve ótimos episódios. Seja no desenho do Batman série animada ou no do Liga da Justiça. Contudo, tem um episódio do desenho da Liga, em específico, que o Coringa simplesmente pegou o episódio pra si e controlou tudo nele. E por controlar tudo, eu digo tudo mesmo. As câmeras, a narração, entre muitas outras coisas. E no vídeo de hoje, então, a gente vai analisar esse episódio aí que é tido como um dos mais criativos, que esse desenho da Liga já fez. E ele também é bem importante porque essa foi a última aparição do Coringa e da Arlequina desse universo aqui do série animada. Então nós vamos ver a história, analisar os momentos marcantes desse episódio, tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa o bate-like, deixa um bate-comentário aqui, não custa nada e também ajuda bastante os nossos vídeos aqui no canal. Te agradece todo mundo que faz isso. Deixa aqui nos comentários se só pela introdução você já sabe qual episódio que eu tava falando. Fiquem ligados, pois vocês não vão acreditar. Dito isso, esse episódio então, que a gente vai comentar hoje, ele faz parte então da segunda temporada do desenho do Liga da Justiça. Ele se chama Cartas Selvagens e ele teve duas partes. E como eu falei ali na abertura, esse episódio ele é até bem famoso porque ele tem uma narrativa assim bem diferenciada. Aqui, o Coringa faz esse episódio como se fosse um grande programa ao vivo, onde o espetáculo é a Liga da Justiça, tentando deter o plano que o príncipe palhaço do crime planejou especialmente para esta transmissão. E o outro detalhe curioso é que grande parte do episódio tem um timer com uma contagem regressiva. O que vocês esperavam de mim? Um prêmio em dinheiro? E esse timer é referente a uma bomba que ele escondeu. E esse timer ele vai ficar aparecendo ali na tela em grande parte das duas partes desse episódio. Então, bora conferir esse episódio maluco aí do Liga da Justiça a partir de agora. Galera, o episódio começa aqui com uma daquelas piadas de duplo sentido que só o desenho da Liga sabe fazer. Escutem isso que tá rolando na torre de vigilância. Aham, é isso aí. Não é nada disso. Olha que eu entendo. Esses dois eram Lanterna Verde e a Mulher Gavião, que estavam, na verdade, ali invadindo registros bancários e rola uma discussão. O John começa a falar que algo tá rolando entre eles. Mas uma pesquisa deles termina, e é o endereço que eles passam para o Batman. É um endereço em Las Vegas, e a Liga tá atrás disso porque o Coringa comprou o tempo de televisão de um canal. O Batman alerta esse executivo do canal que liga rapidamente para desligar a estação, antes que o Coringa vá ao ar. Mas eles veem depois que o Coringa comprou a mesma quantidade de tempo em quase todos os outros canais disponíveis na TV. E aquele detalhe ali da Mulher Gavião e do Lanterna Verde é importante, porque esse episódio, além de ter esse reality show aí que o Coringa vai querer fazer na TV, ele também vai desenvolver e finalizar finalmente aí esse romance da Mulher Gavião com Lanterna Verde, que era algo que estava se construindo, tinha umas dicas ali, mas é aqui nesse episódio que a gente tem esse grande desfecho. E a partir de agora, aqui no episódio, toda a linguagem de câmeras e da narrativa dele é como se fosse então um grande programa de TV então que o Coringa tá dirigindo. Ele anuncia aos telespectadores que esse vai ser o seu próprio reality show transmitido de Las Vegas. A jogada é que ele plantou uma bomba relógio em algum lugar da cidade, e só a Liga da Justiça pode desarmá-la, porque se alguém tentar, ele vai detoná-la imediatamente. O vilão passeia pelos seus estúdios e comenta que ele plantou um grande número de câmeras por toda a cidade, permitindo que ele e os telespectadores acompanhassem cada movimento da Liga. E a bomba está programada para explodir então em pouco menos de 23 minutos. E para melhorar esse suspense, ele deixa a contagem regressiva na tela. E esse então é um dos grandes diferenciais que eu tinha comentado ali no começo, Que esse timer então da bomba aparecendo em toda essa primeira parte do episódio e em grande parte também ali do segundo, dá uma diferenciada então na linguagem mesmo visual desse episódio para outros da Liga da Justiça que a gente já estava vendo, Fora também o efeito óbvio que é causar esse suspense, de a gente ficar apreensivo em relação à contagem que vai diminuindo toda hora. É algo que com certeza o Coringa faria numa transmissão assim. Fora também que os criadores aí do desenho na época deviam estar assistindo bastante 24 Horas, que era uma série que estava bombando no início dos anos 2000, e resolveram colocar esse timer aqui como uma homenagem à série, que sempre tinha essas contagens aí do episódio. E o resultado dessa transmissão do Coringa é mostrado pela repórter Arlequina, que é das pessoas então fugindo da cidade em pânico. Exceto por essa velhinha aqui que tá continuando jogando aqui no seu caça-níqueis, sem ligar para as câmeras do Coringa. A Liga com Superman, Batman, Mulher Gavião, Lanterna Verde e Flash chega então a Las Vegas.
O Superman rapidamente localiza a bomba com sua visão de raio-x. E o Coringa finge que está surpreso com isso, porque na verdade ele tem um reforço. Ele tem agora o seu próprio esquadrão, a gangue Royal Flush. Pois é, então essa gangue ela vira essa super equipe aí a mando do Coringa. E que pega muita gente de surpresa, né? O Coringa com uma super equipe dele. E essa gangue que tem essa temática de cartas começa uma luta contra o Flash e o Superman. O hilário é que toda essa luta você vê dessa perspectiva do Coringa. E ele fica comentando o que tá rolando, inclusive quando o resto da liga chega e aparentemente derrota sua gangue. Mas nesse momento, o Coringa pausa sua transmissão e explica mais das suas cartas selvagens para o telespectador. Ele diz que todos os membros da gangue eram um grupo de 5 crianças nascidas com superpoderes, só que elas foram tiradas de suas famílias e aprisionadas pelo governo quando adolescentes, para serem treinadas como armas humanas. Tem o 10, que é tipo um Superman deles, o Rei, que solta fogo, o Valete, que é o Homem-Borracha deles, e a Dama, que é o Magneto deles. E por fim a gente tem a As, cujos poderes são mantidos ainda em mistério pelo Coringa, mas ela tem esse olhar aqui bizarro. Falamos de você depois, querida. E esse grupo então de meta-humanos, né, vivia trancafiado. Até que o Coringa acaba sabendo deles e chega nessa prisão então para libertar eles. E ele faz isso então para ganhar a confiança deles, né, para poder manipular eles depois. E tem um detalhe curioso que eu vi depois, né, de curiosidades desse episódio, é que essa gangue aqui é dublada na dublagem original lá dos Estados Unidos pelos dubladores dos Jovens Titãs. Então eles colocaram os dubladores dos Jovens Titãs para cada um fazer uma voz aqui dessa gangue Royal Flush. O Coringa inclusive diz que a ideia dos disfarces das cartas foi dele e chama ele e a sua gangue de uma grande família feliz. Tem até uns depoimentos aqui da gangue elogiando o Coringa para a transmissão. Enquanto o resto da liga luta, o Batman desarma a bomba, apenas para descobrir que é uma farsa. Afinal, isso seria muito fácil. A gangue Royal Flush se separa pela cidade, e o Superman começa então a examinar toda ela, sob essa atuação aqui fenomenal da Arlequina. O herói, para surpresa de todos, encontra 25 bombas, faltando pouco menos de 14 minutos. Como o Coringa salienta aqui usando óculos. Não há como saber quais podem ser as bombas falsas e quais são mais reais sem ir atrás de todas elas. E é incrível como o Coringa tá levando essas reviravoltas aqui como se realmente fosse, né, um programa, né? Toda hora a programação ao vivo tem que ter aí um novo desfecho, né? Nossa, isso não é muito tempo. Porque afinal ele tá querendo prender aí a atenção do nobre espectador. A liga se divide para desarmar as bombas, com um membro da gangue aparecendo continuamente para atrapalhar seus esforços. Quando a câmera chega no Batman perto desse vulcão, rola essa interação hilária do Coringa com a equipe de transmissão. Eu disse tá esquentando. Ele tá perto de um vulcão! Nesse cassino, o Batman enfrenta o Valete e o Coringa até chama um comentarista de luta para analisar os dois. O Batman, de forma impressionante, consegue ajudar o Flash a desarmar uma bomba enquanto tá nessa luta. Na réplica da Estátua da Liberdade, o Superman descobriu outra bomba, mas está ocupado lutando contra o 10, que tem poderes parecidos com o herói. O Superman tenta falar com o 10, mas tudo que importa para ele é derrotar o Super. O Coringa decide parar de assistir os dois lutando e muda a transmissão para o Lanterna Verde, que encontrou outra bomba no cassino. No entanto, antes que ele possa começar a desativá-la, a Dama chega e o ataca por trás. Tem um momento maneiro, que é dela transformando as moedas de metal em uma armadura e começa a lutar contra ele usando uma espada que ela criou. A Mulher Gavião logo chega e começa a lutar contra ela até que a deixa inconsciente. O Lanterna começa a desativar a bomba, mas ele e a Chiara logo entram em uma outra discussão, e bem acirrada. Enquanto na transmissão, nós temos essa cena aqui do Coringa. É impressão minha ou está rolando um namorico entre aqueles dois? Depois do Coringa zombar aí dessa tensão romântica, ele anuncia que não aqui no meu programa e pressiona o detonador daquela bomba. Ao ouvir um bip, o Lanterna tira a Mulher Gavião do prédio, no momento em que a bomba explode com o Lanterna ainda dentro, para horror da Chiara. Essa é a deixa da parte 1, pois logo em seguida a Mulher Gavião sai procurando o John nos destroços do cassino. Ela o encontra gravemente ferido. Na verdade, ele está quase morto. Contudo, ela tem a boa ideia de usar o eletrochoque da sua massa e assim consegue ressuscitar o John. Ela diz que ficou com medo de nunca poder contar algo para o John, mas aí o Coringa interrompe essa câmera porque ele fica cansado desse melodrama.
Tá na hora do close do presuntão. É, e o que uma situação aí de vida ou morte não faz, né? Só isso realmente pra apressar esse relacionamento dos dois. E assim, esses momentos, né, de reação do Coringa enquanto assiste esses momentos dramáticos da Liga ou da ação deles, tá tudo 10 de 10. A atenção volta pro Superman, que dá um socão aqui no 10, e isso dá tempo dele desativar a bomba da Estátua da Liberdade. Sarcasticamente, o Coringa pede pra voltar a câmera da morte do Lanterna, pra levantar um pouco a moral do espectador. E abandonando a caça às bombas, a Mulher Gavião carrega o Lanterna de volta para a torre, para obter ajuda médica, ignorando as ordens do Batman para ela retornar o mais rápido possível. O Morcegão tá lutando ainda contra o Valete, mas consegue derrotá-lo quando ele prende o Valete no helicóptero que transportava a Arlequina. Ao ver isso, o Coringa comenta que só falta uma bomba para a Liga desarmar. E olhando para o timer da transmissão, ele acha que não vai dar tempo. E aqui dá pra ver, né, que os caras não deixaram só aquele timer ali pra ficar com essa coisa do tempo, da bomba, só nesse motivo. Eles usam em vários momentos, né, o Coringa pra fazer piadas usando esse timer que tá na tela. E sempre de uma forma criativa, então não é só pra ficar mostrando ali do timer, ó que diferentão, só vamos fazer isso. Não, o Coringa também fica interagindo com esse timer das bombas toda hora. O Flash encontra o local dessa última bomba, mas o Rei e o 10 da gangue estão lá pra impedi-lo. Mas o Coringa quer ficar de olho no Batman e seu preparo. E o vilão tá certo, porque o herói sabiamente joga um ciúme aqui na Arlequina, insinuando que o Coringa tem uma nova aliada preferida, a As. Isso faz com que a Harley dê um soco no Batman e saia dali. A essa altura, então, faltam alguns poucos minutos. O Superman aparece para ajudar o Flash e segura os membros da gangue, enquanto o Flash tenta desarmá-lo. Mas o Coringa fica tentando distrair ele e é hilário. Não é o azul! Você vai nos fazer virar picadinho! Com exatamente um segundo restante, o Flash agarra a bomba e desaparece, incrivelmente conseguindo carregá-la para fora da cidade, soltá-la e ficar em segurança assim que ela explode. O Coringa até faz a sua equipe repetir a gravação em câmera lenta. O vilão aplaude o sucesso da Liga, mas depois ele revela a terrível natureza do seu plano. As bombas eram uma distração. A verdadeira intenção era chamar a atenção do público para que todos sejam capturados pelo olhar da As. E ele revela que em alguns minutos, todas as mentes de quem estava assistindo aquela transmissão dele serão todas destruídas. Vocês estarão todos incuravelmente cegos. E segundo o Coringa, é a maior piada que já existiu. E assim, o Coringa realmente preparou muitas reviravoltas, porque essa aqui já é a segunda. Mas então a utilização da As, né, é o estágio final então que o Coringa estava planejando para todo esse plano dele. E assim como ele fez com os outros membros da gangue que ele mostrou, né, toda a questão do quase um documentário ali deles, o Coringa agora dá um tempo e explica mais sobre quem é essa misteriosa As. Num flashback bem tenso, o Coringa conta que desde criança a As não tinha controle dos seus poderes. E olha os pais dela aqui sendo controlados por ela. Assim, ela foi parar naquela mesma prisão que nós vimos antes, e lá usaram essa tiara aqui que limita os poderes dela. Depois, numa metalinguagem aqui desse episódio, o Coringa explica que ela emite ondas de pensamento que alteram a percepção, e enquanto ele explica isso, a As fica olhando para a câmera, para os espectadores daquele episódio, mas que também serve pra gente que tá assistindo igualmente ao episódio. Pô, eu acho genial realmente essa cena. Que o Coringa, ele fica narrando isso pra câmera, né? E parece que ele tá falando com a gente, né? Espectador que não tá no universo ali do desenho. Inclusive, a As fica ali olhando pra tela e parece realmente ela tá olhando pra gente. Mas daí esse episódio, ele vira agora uma loucuragem total. Pois os poderes da As começam a fazer efeito. Em todos que estão assistindo, então, aquela transmissão. Inclusive heróis da Liga. E os visuais das pessoas, tendo a sua percepção alterada, são muito bons. Contudo, a Arlequina chega furiosa no estúdio. Mas é logo pega pelo papinho do Coringa, que bate nela depois. E sem querer, ela levou o Batman até esse estúdio do Coringa. O herói confronta o Coringa, mas é atingido pelos poderes da As. E o herói entra então numa onda aqui mental que, de novo, tem ótimos visuais. O vilão aproveita para desferir vários chutes aqui no cuidado do Batman. E enquanto eles lutam, o Batman puxa algo do bolso do Coringa. E é aquela tiara de controle de mente que a prisão usava na As. E esse desenho aqui da Liga da Justiça é famoso por ter várias soluções aqui bem criativas. E o Coringa, surpreendendo absolutamente zero ninguém, ele obviamente não confiava na As, só estava usando ela, e em algum momento ele ia usar aquela tiara nela de novo para controlar os poderes. Mas o que ele não contava é como isso enfurece a garotinha, como ela odeia aquela tiara. Vendo isso, a As fica furiosa, e ela pela primeira vez esboça uma emoção. Afinal, ela viu essa tiara do seu passado.
Ela também começa a falar, e enquanto avança até o Coringa, ela diz que ela é quem assusta as pessoas de verdade. E aí a gente tem o Coringa com muito medo, e ele fica todo encolhido nesse canto. Daí ela usa todo o seu poder mental aqui no Coringa, deixando ele num estado catatônico. A As depois aqui sai livre, e o Batman tá muito fraco para segui-la. Pô, e esse episódio então nos brinda não só o Coringa fazendo aí uma transmissão ao vivo naquele jeitão dele, mas também nos mostra algo que raramente acontece, que é o Coringa com muito medo. E aqui deu pra ver mesmo, ele tava com muito medo. E assim, esse final já é bem impactante com a Asa ali usando seus poderes no Coringa. Mas esse episódio ainda marcaria ainda mais um final impactante aqui. Na torre de vigilância, a Mulher Gavião relata ao Batman que o John está fora de perigo. E ela até tenta se desculpar por desobedecê-lo, mas o Batman interrompe, dizendo que ela fez a coisa certa. O Lanterna depois acorda e a confronta, dizendo que é hora deles admitirem seus sentimentos. A Charada até tenta evitar o assunto, e tenta explicar que um relacionamento entre eles não vai dar certo, porque eles são tão diferentes um do outro, né? Ela é uma alienígena, enquanto o John é um humano. E além disso, né, são companheiros de trabalho. No entanto, o John diz que ele só vê um homem e uma mulher juntos. E aí ele começa a remover o capacete dela. E a Mulher Gavião reluta no início, mas depois ela permite que ele prossiga, revelando então o seu rosto finalmente, que era um grande mistério no desenho. Então, eles se beijam aqui pela primeira vez, e que beijo cinema. Ah, e de volta a Las Vegas, aquela velhinha lá do começo finalmente ganhou na máquina caça-níqueis. E galera, esse foi então um episódio, né, onde o Coringa, né, enfrentou toda a Liga da Justiça fazendo um reality show. Pô, e esse episódio ele já vale a pena ir só por esse final, né? Toda essa cena aí romântica do Lanterna Verde confessando seus sentimentos pra Mulher Gavião, toda a maneira como a cena é feita ali é muito bonita, tem um espaço atrás e uma hora vem o sol ali. É um beijo cinema total, né? E eu gosto muito do detalhe da Mulher Gavião primeiro hesitando em não deixar ele ver o rosto dela, mas depois ela permite. É uma coisa, é um detalhe pequeno, mas dá mais, né, profundidade pra cena. E claro, todo episódio assim, como eu ressaltei várias vezes, né, a linguagem, a narrativa dele, como é diferenciada nessa coisa de reality show, que é o Coringa então comandando um episódio do Liga da Justiça. E aqui o vilão tá muito bem, né, as tiradas dele, as piadas que ele faz com a Liga, como ele comanda toda essa transmissão. E se tivesse que ter realmente aí um episódio de despedida como foi esse, né, do Coringa não aparecendo mais depois desse universo da série animada, essa aqui foi uma boa despedida. E só um detalhe curioso, né, que aqui no final o Coringa fica naquele estado catatônico e como ele nunca mais aparece, né, fica esse mistério. Mas na questão de ordem cronológica, como depois ele aparece lá no retorno do Coringa naquele flashback, fica implícito então que depois ele acabou se recuperando mesmo, né. Mas só para então tirar essa dúvida. Mas galera, agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam aqui desse episódio aqui da bomba relógio, do Coringa comandando a transmissão? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber novas atualizações aqui no canal. E se quiser ajudar ainda mais a Batcaverna, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!